O maior iceberg do mundo, o A23A, parece ter parado depois de flutuar no Oceano Antártico, perto da Antártida, desde 2020. Esse iceberg está na ilha da Geórgia do Sul, um território ultramarino britânico. Aqui no estúdio já temos o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. E eu primeiro mostro na sua tela a localização exata desse local onde teria parado esse iceberg gigante. Aqui temos o nosso continente, querida América do Sul, e lá embaixo, perceba que perto da Antártida, nós temos essa pequena ilhazinha aqui, eu vou dar um zoom maior, é a ilha da Geórgia do Sul. Foi aqui que encalhou o A23A, professor. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Ele está encalhado nessa posição, mas eu gostaria que você tirasse um pouco o zoom, que eu vou mostrar a trajetória. Seu pedido é uma ordem. Ele veio da Antártida. Exatamente. Ele se desprendeu dessa área aqui, que é a plataforma Filchner-Ronne, em 1986. Depois ele ficou encalhado no Mar de Weddell durante pouco mais de 30 anos e a partir de 2020 ele começa a se deslocar em direção ao norte, né, ao nordeste. Sim. E atualmente está a 90 quilômetros da ilha Geórgia do Sul, está encalhado lá. Tem algum risco isso, professor? Essa movimentação e essa parada? Veja, o risco que a gente tem, primeiro, é quando ele se dissolver mais, ele vai se desmembrar em vários icebergs menores, ele é muito grande, tem uma arte depois que a gente vai mostrar, e ele vai se fragmentando e vai prejudicar a navegação aqui no Atlântico Sul, que é uma zona pesqueira. Sim. Muito, muito importante. Então, os navios, eles têm como identificar isso por satélite, equipamentos próprios, mas vão ter que desviar suas rotas desse iceberg. Ele deve demorar muitos anos ainda para se desmembrar totalmente. Professor Pedro traz uma informação importante do tamanho desse iceberg, que, de novo, ele vem flutuando desde o ano de 2020. Qual o tamanho dele? Então, antes nós temos uma arte para lembrar como é um iceberg, né? 90%, essa arte até não está tão realista, porque 90% dele fica... Ele é muito mais profundo. Submerso, é muito mais profundo, porque ele é feito de água doce e a densidade é menor do que a água do mar, então ele flutua. Então, a gente tem uma próxima arte que dá uma ideia da dimensão dele. Dentro dele caberiam duas cidades e meia de São Paulo, né? Ou seja, a gente pegaria a cidade aqui, a proporção não está exata, mas a gente conseguiria pegar o mapa da cidade de São Paulo e colocar 2,5 vezes aqui dentro do iceberg, para mostrar a dimensão dele, o tamanho dele. Então, imagina quando isso começar a se fragmentar em blocos menores, que não serão tão menores assim, o prejuízo que isso pode trazer à navegação e à pesca no Atlântico Sul. Mas cá entre nós, ele encalhado deve ser mais seguro, porque um negócio desse tamanho, 2 vezes a cidade de São Paulo, dá 3 mil quilômetros quadrados. Está aqui, 3.672. 3.670 quilômetros quadrados. Esse negócio flutuando no oceano é um continente. Não, mas uma hora ele vai se dissolver e vai se desmembrar. Uma outra análise que está sendo feita é porque ele vai levar nutrientes para essa região da Geórgia do Sul. Então, vai ser estudado o impacto que isso pode trazer na fauna marítima, né? Porque é uma zona muito buscada, as Ilhas Geórgia, por focas e lobos marinhos. Então, é uma área de abrigo. Até existiu o receio de ele se aproximar muito e prejudicar a região, mas isso ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Agora, essa separação do continente antártico foi do ano de 2020. Tem acontecido com mais frequência, professor, tanto na Antártica quanto no Polo Norte, a separação dessas grandes massas de gelo, ainda por causa das mudanças climáticas, aquecimento do planeta? Sim, inclusive existe a perspectiva de que em 10 anos o Ártico, em alguns momentos, no verão, ele não tenha mais cobertura de gelo. Nossa. Ou seja, porque é diferente, no sul do planeta, nós temos um continente. Terra, tem terra. Terra mesmo. E no norte, não. É só gelo. E existe a perspectiva de que esse gelo não seja mais permanente, de que chega no verão, ele deixe de existir. Inclusive,
isso tem até facilitado a navegação no Ártico, porque a extensão de gelo vem diminuindo. E na Antártica, a gente já teve a oportunidade de mostrar, isso tem feito com que aumente a frequência desses deslocamentos de icebergs e geleiras, inclusive junto à estação brasileira, né? Geleiras que na década de 80 estavam muito próximas da base, hoje elas já estão bem distantes por conta exatamente do aquecimento e do degelo dos polos. Esse é o analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.